Você já chegou no fim daquele dia difícil de trabalho, que parece que você é a pessoa mais cansada do mundo? Por mais cansativo que o seu trabalho possa parecer, geralmente você se sente assim, ou você acha que é a pessoa mais cansada do universo. Muitos lugares do mundo têm uma longa história de cidadãos que trabalharam duro. Inclusive, fizeram recentemente um ranking dos 10 países que mais trabalham. Eles pegaram com base o número médio de horas trabalhadas por ano dos seus trabalhadores e fizeram um ranking. Adivinha em qual posição está o Brasil? Em qual? Em qual? Nenhuma. Sério. No Brasil a gente trabalha em média 1.720 horas por ano. E a gente tem uma cultura terrível, no geral, não digo todo mundo, mas uma ideia de que a gente pode fugir do trabalho, dar aquele jeitinho brasileiro, curtir mais o feriado até mesmo do que aproveitar o valor do trabalho. E às vezes passa uma ideia de que o trabalho é algo ruim. Só que hoje eu quero te mostrar que o trabalho é uma verdadeira bênção. Quer descobrir? Vem comigo. Você se considera um bom trabalhador? Sinceramente, você executa suas tarefas de maneira excelente? A gente não para muito para pensar nisso, né? A correria ou até mesmo a insatisfação com o trabalho nos deixam no piloto automático. A gente não reflete sobre a maneira com a qual nós executamos os nossos trabalhos. Deus valoriza muito o trabalho. Na verdade, foi Deus quem criou o trabalho. Ele foi o primeiro trabalhador que existiu e ele pede que nós façamos isso também. Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus todas as coisas. E logo depois que terminou a criação, diz que, havendo terminado a sua obra, descansou. Criação é trabalho. E a primeira pessoa na Bíblia a trabalhar foi Deus. Podemos dizer com razão que ele inventou ou ele originou o trabalho. Trabalhar, portanto, é envolver-se em uma tarefa inventada pelo Criador. Logo, o trabalho é algo sagrado. Honre o seu trabalho e agradeça a Deus por poder executá-lo. O seu trabalho é uma obra de Deus e deve ser uma obra para Deus. O seguinte princípio bíblico não admite exceções. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ellen White, ela declara dizendo: Deus designou um trabalho como uma bênção para o ser humano, a fim de ocupar a mente, de fortalecer o corpo e de desenvolver todas as suas faculdades. A nossa sociedade romantiza a preguiça e transforma o trabalho em algo ruim, passando uma ideia de que o trabalho é algo negativo. A gente valoriza muito mais a sexta-feira do que a segunda, porque parece que o trabalho é um problema. A gente pensa, por que eu tenho que levantar para trabalhar? A vida é boa, para quem fica deitado, bom mesmo é quem não precisa trabalhar. E a gente passa essa ideia de que trabalho é uma coisa ruim, de que feliz mesmo é aquele que pode ficar deitado o dia inteiro. A gente tem que parar com isso. O trabalho foi criado por Deus e ele é uma bênção. E por meio dele, você tem comida na mesa, por meio dele você consegue ter um teto, uma casa, uma cama. Eu sei que às vezes é difícil. Eu mesmo já trabalhei em situações em que enfrentei problemas, desafios e questões muito complicadas na minha vida. Pra você ter ideia, eu já trabalhei em horta, já trabalhei em cozinha, já trabalhei como assistente professor, já trabalhei em biblioteca, já trabalhei vendendo livro no sinal de trânsito, vendendo livro de casa em casa, enfim. Eu acho que mais do que ninguém eu sei como o trabalho em algumas atividades é desafiador. Só que eu posso olhar para trás e dizer o quanto eu aprendi fazendo essas atividades. O segredo é você se dedicar do fundo do seu coração a cada uma das atividades. É você ser fiel no pouco, para você ter a capacidade de ser colocado sobre o muito. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, se você quer ser colocado sobre grandes responsabilidades, seja fiel nas pequenas responsabilidades. O trabalho bem feito sempre é bem recompensado. E isso é um ponto muito importante. A Bíblia declara que Deus trabalha, mas além disso, ele trabalhou e ele fez um trabalho muito bom. A Bíblia não diz, viu Deus que o trabalho era mais ou menos, o trabalho era bonzinho, não. Viu Deus que era muito bom, tava top. O trabalho de Deus foi um trabalho de primeira. Olha pra mim, sou obra de Deus, sou trabalho de primeira, não sou? Não? Tá bom. Brincadeiras à parte, pessoal, isso aqui é muito importante. O trabalho foi criado por Deus. E Deus é perfeito. Logo, o trabalho também deve manifestar o caráter desse Deus. Que o seu trabalho seja cheio de honestidade, seja cheio de empatia, que ele seja excelente, que ele seja o mais perfeito possível.
E não é porque você não tem um trabalho que isso não é para você, não. Se você está estudando, qualquer atividade que você desempenha, você precisa fazer com capricho. O seu preparo hoje vai te levar a um trabalho. Por isso, entenda que o seu trabalho que você quer fazer no futuro, ele já começa hoje, sendo fiéis às responsabilidades que você tem. Entender isso significa e ressignifica o sábado para nós. Porque o sábado não é apenas um descanso do trabalho. O verdadeiro descanso sabático do trabalho é um descanso de um trabalho bem executado. Mais do que descansar de um trabalho mal feito, sábado é dia de descansar de um trabalho bem feito. É dia de descansar depois de, ao longo da semana, ter feito coisas boas e coisas muito boas, assim como Deus. Descansar no sábado implica em, durante os outros dias, você executar um belo de um trabalho. Essa é a questão. Um outro ponto importante é que a verdadeira observância do sábado, ela deve incluir uma revisão da semana anterior, sabe? Uma revisão do trabalho. Será que o seu trabalho foi bem executado? Será que nessa semana você expressou excelência no que você faz? Será que essa semana você representou Deus em todas as atividades? Isso porque o trabalho mal feito, o trabalho desleixado, descuidado, representa mal o caráter de Deus e o verdadeiro descanso sabático. Eu já escutei muita gente por aí justificando a preguiça com a palavra de Deus. Você acredita nisso? Jura? Jura? Sério, jogador? Sério? Aquele famoso Deus proverá. Vamos falar, Deus proverá, sabe? Não. A gente acha que Deus ele vai simplesmente conceder bênçãos e a gente não precisa fazer nada. Precisamos dar atenção aqui, porque entender que o preparo sem a providência é negligência. Sem dúvida, alguns de nós temos e achamos que Deus nunca vai deixar faltar nada pra gente. Realmente, Deus cuida de nós. Mas isso não é motivo para você sentar e esperar sem fazer nada. Deus deu maná pro povo de Israel, mas eles tinham que sair para colher. Deus concede bênçãos para você, mas Ele quer que você também vá atrás delas, para buscá-las. Não adianta você ficar parado esperando que Deus vá apagar sua luz automaticamente, sem você fazer a sua parte, sem você se dedicar. Deus é um Deus de preparo. Foi Ele quem originou o planejamento. A Bíblia conta que quando Ele encarregou Moisés ali de tirar o povo do Egito, de libertar os israelitas da escravidão egípcia, ele assegurou-lhe que iriam para uma terra onde manaria leite e mel. Ou seja, ele disse inclusive que essa terra já havia sido preparada para eles. A Bíblia conta que Jesus, antes de perguntar para Filipe como a multidão poderia ser alimentada, a Bíblia diz que Jesus sabia o que estava para fazer. O Senhor nunca se surpreende com emergências. Por outro lado, nós temos que ter em mente que Jesus ele nos conduz no caminho da preparação, do planejamento. Ele é um Deus de preparo, é um Deus que planeja. Mas é importante também você entender que, independente do quanto você se prepare, você sempre está sujeito a inúmeras emergências que vão fugir do seu controle. E é nesses momentos que Deus entra em ação na nossa vida. Lá em João 14, Jesus não disse que vai preparar um lugar para nós? Pois é, para cada crise na vida cristã, já existe uma saída. Por isso, tenha um planejamento e submeta esse planejamento a Deus, sabendo que Ele pode usar e adaptar isso da maneira que lhe for mais conveniente. E o sábado é uma celebração de muitas coisas, uma das quais é o preparo de Deus para salvar o seu povo em tempos de crise. Por isso, confie que assim como Deus esteve presente em todos os momentos no deserto, Ele vai estar presente na sua vida. Lembre-se, a resposta para o seu problema já existe. Obrigado, Papai do Céu, mais esse dia de vida. Quando falamos sobre o sábado, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o dia de não trabalhar. Eu já escutei muitas pessoas por aí pensando que sabatista é gente preguiçosa, gente que não trabalha, faz corpo mole, que a gente se isola no nosso quarto e foge do mundo. Sabe, essas coisas me levam a pensar por que essas pessoas pensam assim. Com certeza elas tiveram algum motivo para ter essa visão aí de quem guarda o sábado. Será que a gente não tem guardado o sábado de verdade? Na verdade, será que a gente tem passado essa ideia de ser preguiçoso ou de não ir trabalhar no sábado porque realmente a gente não quer? Será que a gente tem ensinado e mostrado para as pessoas que os que guardam o sábado são pessoas que fazem isso porque não querem trabalhar, porque fazem corpo mole? A gente não pode simplesmente culpar a ignorância das pessoas ou, quem sabe, a falta de conhecimento dessas pessoas. Não, nós temos que olhar para nós mesmos e nos perguntar:
Será que é esse sábado que eu estou apresentando para pessoas? Será que é essa ideia que eu estou passando para elas de que o sábado é um dia do não pode ou que eu guardo o sábado simplesmente para não trabalhar? A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E eu e você muitas vezes falhamos porque não sabemos o que significa o sábado e muito menos ensinamos isso para outras pessoas. Por isso, eu quero convidar você mais do que nunca a se aprofundar nesse conhecimento. A gente deixou aqui na descrição do vídeo 2 estudos para você fazer, você que quer se aprofundar, entendendo por que guardamos o sábado e entendendo como guardar o sábado. Esses estudos aqui são inclusive muito importantes para você indicar para alguém. Tem um amigo no trabalho que pergunta: por que você guarda o sábado? Manda para ele esse link, fala: vou mandar um link, você faz 5 lições rapidinho pelo seu WhatsApp e você pode saber e aprender. Aquele amigo também que fala: não, mas como guardar o sábado? Compartilha com ele esse vídeo, compartilha com ele inclusive esse link aqui embaixo do nosso estudo para que ele possa aprender por si mesmo. E mais do que compartilhar, você precisa aprender. Se alguém chegasse hoje e te perguntasse por que você guarda o sábado, você saberia responder? Se alguém hoje te perguntar como eu posso guardar o sábado, você saberia responder? Por isso que a gente se deu o trabalho de ir além e preparar 2 estudos para você fazer rapidinho no seu celular e se aprofundar nisso. Por isso, clica aqui no link que a gente deixou na descrição e faça parte desse aprofundamento também, se juntando com a gente aí nesse estudo que nós preparamos, ok? O próprio fato da gente fazer essas 13 lições é uma necessidade, um desejo de te ajudar a se aprofundar no conhecimento do sábado para que a sua vida reflita o verdadeiro princípio de descanso desse dia. E olha, nada do que a gente aprende aqui vai ter efeito se você não colocar em prática. As suas palavras falam, mas o seu exemplo, ele grita. A vida de Jesus gritava quem ele era. Nicodemos, o discípulo temeroso, disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Tanto as palavras de Cristo faladas, quanto as coisas que ele fazia, mostravam que ele era diferente. O sábado é assim. É verdade que o sábado sozinho não fala, mas muitas coisas são ditas sobre ele. Da mesma forma, o sábado não faz nada, mas inúmeras coisas são feitas nele. Com base no que é dito sobre o sábado e no que é feito nele, a singularidade desse dia é destacada ou rejeitada. O que você faz e diz sobre o sábado reflete o verdadeiro caráter desse dia? O que você tem feito no seu sábado? A palavra diz que o sábado é abençoado, é santificado, é sagrado. Gente, jamais alguém falou assim sobre qualquer outro dia. Deus ordenou que o seu povo descansasse do trabalho remunerado e das atividades seculares nesse dia, como descrito lá em Êxodo 20, verso 10. E ele também requer que nos reunamos para santas convocações no dia de sábado. O povo de Deus, ele deveria especialmente vigiar as suas conversas no sábado e evitar a busca de prazeres pessoais, descansando do seu trabalho e entrando em contato com Deus, que é o Criador do trabalho. Adore a Deus em comunidade, evite conversas banais, evite prazeres seculares. Essas são algumas coisas que devemos deixar de lado nesse dia. E descansando no Senhor nesse dia, celebrando todo o trabalho realizado e também se dedicando nesse dia a fazer atividades que nos aproximem dele e nos aproximem das outras pessoas. Resumindo, primeiro, o trabalho é uma bênção. Segundo, o trabalho foi criado por Deus. Terceiro, o trabalho foi inaugurado por Deus, afinal ele foi o primeiro trabalhador. E quarto, o trabalho deve manifestar o caráter desse Deus. Que Deus ajude você. Que Deus te capacite para que você seja um trabalhador de verdade. Que você seja o melhor trabalhador da sua empresa, do lugar onde você está, o melhor estudante. Que você represente o Deus a quem você segue. E que através de você as pessoas tenham uma boa visão dos guardadores do sábado. Não como pessoas preguiçosas, que não querem trabalhar, mas como pessoas que representam, que honram seu trabalho tanto a ponto de respeitarem o princípio e a ordem de Deus. Sabe, os empregadores, eles podem até se assustar no primeiro momento por alguém que pede e que diz que não vai trabalhar no sábado porque Deus mandou. Mas quando uma pessoa é dedicada, quando uma pessoa é uma ótima trabalhadora, quando uma pessoa é fiel, é pontual e faz tudo da melhor maneira possível, esse testemunho da guarda do sábado, ele se torna quase que indiscutível. Seja o melhor trabalhador, seja o melhor estudante. Assim como Deus fez a sua obra e disse: é muito bom que você faça as suas obras ao longo da semana e que as pessoas possam olhar e dizer: o trabalho desse cara aqui é muito bom. Que Deus seja honrado pelo seu trabalho. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, queremos entregar nosso trabalho em Tuas mãos. Assim como o Senhor é perfeito, queremos que o nosso trabalho seja perfeito e que o Seu nome seja honrado por todas as atividades que nós fazemos. Abençoe essa pessoa que está assistindo aqui, que talvez tenha negligenciado isso, talvez tenha feito o trabalho de qualquer jeito. Ajude a perceber, encontrar propósito no trabalho e assim fazê-lo como se estivesse fazendo a Ti. Queremos ser colocados sobre grandes responsabilidades, mas para isso nos comprometemos a sermos fiéis nas pequenas responsabilidades que temos a partir de hoje. Que o Senhor abençoe e que o Senhor nos use como instrumento de salvação para o mundo. Em nome de Jesus.
Amém. Se você orou comigo, escreve amém nos comentários e não se esquece, faça o nosso estudo aqui e compartilhe ele com seus amigos que querem aprender mais sobre o sábado. Tchau, tchau. Até semana que vem. No Brasil, a gente trabalha em média... O seguinte princípio bíblico não admite exceções. Lá é dito, portanto, se vocês comer... Mas isso não é motivo para você sentar e esperar e descansar no Senhor, trabalhando para Ele por